E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas. Então, vamos para mais uma videoaula. O assunto aqui agora é pré-história. Então, primeiro vamos pegar este termo, pré-história, né? Existe um embate entre os historiadores que muitas vezes eles classificam algumas coisas. Então, para a maioria dos historiadores, pré-história significa aquele período onde não havia escrita, né? Então, quando começa a escrita, começa a contar a história. Então, a história é dividida, né? Só que alguns historiadores não concordam com isso, porque, segundo eles, neste período aqui, já existe história, porque tem já arte, já tem formas de comunicação, produção de cultura, né? A cultura material, com armas, com ferramentas de pedra, né? Então, mas entraram um consenso, então, e confirmaram, né, essa divisão. Então, pré-história, ausência de escrita, e história, onde inicia, então, a escrita, certo? Bom, vamos passar adiante aqui. Aqui, então, o período mais antigo da pré-história, que é o período paleolítico, né? Então, se a gente for dividir essa palavra, paleo significa antigo e lítico significa pedra, então material de pedra, né? Então é a pedra lascada, né? É a antiga pedra, é a primeira forma de se produzir algum material de pedra. Então é a pedra lascada, a antiga pedra. Então é a primeira fase da pré-história em que os hominídeos eles vão utilizar o nomadismo, então eles vão circular, eles não vão ter uma moradia fixa, porque o alimento ele está disponível na natureza, então onde tem disponibilidade de alimentos, eles vão buscar alguma forma ali para se alimentar. Onde não tem, né, eles vão sempre circulando, procurando então novos ambientes onde tem mais alimentos, tá? Então vivem aqui da caça, pesca e coleta, eles vivem mais de uma forma cooperativa, porque aquela pessoa que vai caçar, ele acaba distribuindo para o grupo, né? Eles vivem em grupos, então não existe uma desigualdade entre esses primeiros hominídeos, todos eles têm a mesma condição, né? E então é o período do nomadismo, da pedra lascada, da caça, pesca e coleta. Também não guardavam alimentos, né, porque não tinha como guardar, não tinha, são alimentos perecíveis, né, a carne de uma caça, por exemplo. E também a dieta alimentar deles era uma dieta muito simples, basicamente carne e frutas que eles pegavam em locais, né, próximo a eles, certo? Então é o período do Paleolítico. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de uma ponta de flecha, né, caracterizado então como um material de pedra lascada, então, só para a gente poder identificar direitinho isso do que a gente está falando, então, certo? Vamos colocar aqui mais adiante. Então, coloquei os hominídeos, né? Então a gente tem, né, uma sequência aí de hominídeos. A gente inicia lá com o Australopithecus, né, que tinha como hábito alimentar basicamente vegetais, então ele não era caçador. Depois nós temos ali o Homo habilis, então foi o primeiro a utilizar ferramentas, instrumentos de pedra, né, de pedra lascada. Depois o Homo erectus, que foi aquele que manipulou primeiro o fogo e também foi aquele que saiu da África, né, que migrou para outras regiões. Então a gente tem a África como berço da humanidade, a gente diz, tá? Isso é bem importante também. Então todos nós como humanidade, nós temos a origem na África, né? Os fósseis mais antigos foram encontrados na África, né? Então a gente lembra muito daquele fóssil que é chamado Lucy, que é o fóssil feminino encontrado na África, então, certo? Então, basicamente estes hominídeos, também depois vem ali o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens, que é o nosso ancestral direto, então, tá? Vamos colocando aqui o período do Neolítico, né? Diferente do Paleolítico, agora o Neolítico. Neo significa novo, né? Lítico,
pedra, instrumentos de pedra, então é a pedra polida. Então é um novo período, uma nova fase da pré-história aqui, onde vai ocorrer a agricultura, o advento da agricultura. Então aqui também a gente chama de revolução agrícola. Por que é uma revolução? Porque muda completamente a forma com que as pessoas vão organizar, né, fazer a sua organização social. Então aqui agora já começa a ter o sedentarismo, onde as pessoas vão morar próximo aos cursos de água, aos rios, vão puxar a água, né, para irrigar as suas plantações, vão produzir então esta agricultura através das melhores sementes, vão escolher as melhores sementes e aos poucos então eles vão domesticar essas sementes, né, plantas, e também vai ocorrer a domesticação de animais. Os animais vão também ser utilizados não só para alimentação, mas também para transportar algum produto agrícola de um lugar para o outro, ou para o uso para o arado ali na agricultura também, como força de tração animal, vão utilizar, né? Então, o animal domesticado vai ser bem importante nesse período da Revolução Agrícola, que é o período do Neolítico também, certo? A dieta alimentar vai ser mais diversificada do que no Paleolítico. Agora eles têm a agricultura. Então vão incorporar elementos no seu organismo mais diversificado, né? Então até hoje a gente diz um prato bem, um prato de comida, né? Um bom prato de comida é aquele prato onde tem variedades, né? Vegetais, né? Vários vegetais, várias saladas, né? Então com a Revolução Agrícola, isso foi possível, né? Incorporar na alimentação das pessoas uma série de elementos. E isso vai fazer com que as pessoas vão viver mais, vai aumentar a população, consequentemente, vai ter a necessidade, então, do surgimento de leis, surgimento de regras entre as pessoas, para uma convivência, né, harmoniosa entre as pessoas. Aos poucos, então, vão surgir as primeiras aldeias, que vão se tornar as primeiras cidades. E isso, então, também vão surgir as profissões, né? Vai ter lá o artesão, o pedreiro, a pessoa que vai trabalhar na agricultura, né? Então, vão surgir o padeiro, vão surgir várias profissões. Então, a partir da Revolução Agrícola, a gente diz que a sociedade vai se tornar mais complexa, e não tão simples como era no período do Paleolítico. Uma coisa importante também, vai ocorrer uma mudança na questão da hierarquia social. Aquelas pessoas que vão produzir mais agricultura vão ser mais ricos. Aqueles que não vão produzir nada não vão ter tanta riqueza. Então aqui já começa uma certa desigualdade social também. E o ser humano, ele vai agora, no Neolítico, ele vai interferir de uma forma mais ativa na natureza, no meio ambiente. Então ele não é agora simplesmente vítima da natureza, ele vai mudar ali o curso da água, do rio, ele vai plantar, ele vai fazer uma casa, uma moradia, né? Então ele precisa de elementos da natureza para isso. Então a gente diz que ele vai interferir na natureza, utilizando os elementos da natureza para o seu benefício, então, certo? Isso é bem importante. Vamos dar sequência aqui. Aqui no Brasil, nós temos aí o Sambaqui, que é um sítio arqueológico, então. No Rio Grande do Sul, nós temos aqui no litoral norte, na cidade de Xangri-Lá, um exemplo desse Sambaqui. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos esse período aí da pré-história, que são os povos sambaquianos, que viveram no litoral em alguns locais do Brasil aqui, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro também, Paraná. Então nós temos aí o Sambaqui, que são sítios arqueológicos. Então, no interior dessa montanha de conchas e areia, existe, né, se os arqueólogos fossem trabalhar em cima disso, podem encontrar pontas de flecha, anzóis, restos de ossada humana, algo nesse sentido, tá? Então viveram aqui no Brasil e construíram aí, aos poucos, né, foram depositando seus dejetos e elaborando, então, essas montanhas de conchas, certo?
A Luzia, que nós temos aqui no Brasil, o fóssil feminino, também muito antigo, né? Então, ela tem características africanas, né? Isso foi um embate também em termos de teorias, porque se diz que os hominídeos chegaram aqui na América através do Estreito de Bering, ali, entre a Sibéria e o Alasca, né, por um corredor congelado, e por volta de 12 mil anos atrás, e isso fez com que ocorresse uma teoria de que o Estreito de Bering fosse a teoria mais usada para o povoamento da América, né? Só que as características dos nossos ancestrais aqui da América são asiáticos, né? Os traços asiáticos. Mas a Luzia mostra que o traço dela não é um traço asiático, e sim um traço africano. Tá? Então, existe outras teorias sobre o povoamento da América, como vindo direto da África em embarcações para a América, tá? Ou pelo Pacífico também. Então, ocorreram outras teorias aí, certo? A arte rupestre, né, que era a forma de expressar nas cavernas, nas paredes, né, de rochas, né? Então, é a arte da pré-história, então, a arte rupestre. Certo, gente? Então, uma pequena conversa aí sobre a pré-história, só para a gente ter uma noção básica aí deste período, então, certo? Estou colocando aqui as fontes onde eu peguei essas imagens, então é bem importante citá-las também, né? Então, agradeço pela atenção, fica aí um abraço e até um próximo vídeo aí. Tchau, tchau.